Meu nome é Maria Gabriela Menezes de Oliveira, eu sou docente do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, aqui do campus São Paulo da Escola Paulista de Medicina. Minha área de pesquisa principal é a neurobiologia da memória. Então, eu estudo como o cérebro se altera quando se aprende. Eu vim aqui falar com vocês hoje um pouco sobre uma questão que anda tirando muito o nosso sono, né, nesta época de pandemia, que é a nossa relação com o nosso trabalho. Quem é professor sentiu, né, na pele esse desafio, né, de ter que se adaptar a essa situação de pandemia, e cada um achou suas saídas, mas acho que uma coisa que ficou claro para todo mundo é que transferir a sala de aula para o Google Meet ou para o Zoom, né, fazer uma atividade síncrona, imitando a atividade na sala de aula, não funcionou tão bem. Muitas vezes nós tínhamos a impressão que os nossos alunos nem ao menos estavam lá do outro lado da janelinha. Mas uma das coisas que eu queria trazer da parte da neurociência e que pode ser um dos fatores que interferem com essa dificuldade de fazer, né, essa transferência que de início foi o que muitos tentaram, e que parece que manter a atenção por 50 minutos diante da tela de um computador é bem diferente do que manter a atenção por 50 minutos dentro de uma sala de aula. Se alguém que já passou por essa experiência de estar do outro lado, ou seja, ser obrigado a assistir 50 minutos de vídeo de um tema que talvez você nem se interesse muito, sentiu na pele como é difícil. Queiramos ou não, manter a atenção sustentada, ou seja, aquela atenção que você precisa segurar por muito tempo, né, é difícil. Existem estudos científicos abordando esse tema. A atenção, em muitas situações, a nossa capacidade de ficar prestando atenção em algo, em muitas situações, diminui rapidamente. Em outras, nem tanto. Por exemplo, é bom que controladores de voo consigam ficar olhando as telas por muito tempo sem que seu desempenho diminua. Mas um aluno em sala de aula, ele já não é assim, dependendo do aluno, a gente tem muita variabilidade, né? Ao longo da aula, e como a pessoa se engaja naquilo que a gente está propondo ou falando. Do que depende, além das diferenças individuais, a nossa capacidade de manter a atenção, né? E se desempenhar bem ao longo de todo o tempo. Depende um pouco da demanda cognitiva daquilo que a gente está prestando atenção. Se a demanda cognitiva for muito pequena, se aquilo lá for muito fácil, a gente pode ficar com sono. Se a demanda cognitiva for muito alta, o desempenho também diminui, seja lá por que motivo for. Eu vou relatar aqui os achados de um artigo de 2016, para pessoas da minha idade, ele não é tão antigo, mas que estudou a atenção, a capacidade da pessoa se manter engajada numa tarefa
um teste que avalia essa atenção sustentada, e ele fez algumas manipulações que eu acho que são interessantes aqui da gente abordar. Então, a pessoa tinha que, ao longo de 10 minutos, quando aparecesse um determinado sinal na tela, ela tinha que clicar numa tecla do computador. Em 10 minutos você já nota esse aumento, né, da dificuldade da pessoa de tocar a tarefa. Como é que ele avaliou esse aumento? Ou esse aumento da dificuldade? Ele avaliou por uma medida de dilatação de pupila. Quando a gente se engaja numa tarefa que exige esforço cognitivo, a nossa pupila dilata. Só que quando a gente desengaja do esforço cognitivo, a pupila contrai. E ele viu que o diâmetro da pupila cada vez menor. Ele também avaliou algo interessante. Ele queria aqui ver se, dando um incentivo, se ele conseguia bloquear esse efeito, né, natural de piora ao longo do tempo. E como ele fez isso? Eu vou citar só um dos grupos. Ele dava 10 centavos cada vez que a pessoa tivesse um determinado desempenho. E eu mostro aqui a curva. Então, sem desempenho, sem incentivo, ele tinha essa curva cinza, né, decai com o tempo. Com o incentivo, a curva verde, né, o diâmetro pupilar é sempre maior ao da curva cinza, mas também cai. O que você pode extrair disso? No caso, a gente quer transportar isso, né, para as aulas, que é o momento em que, de fato, a gente espera que os alunos estejam mantendo a atenção no que a gente está falando. Para que eu trouxe esse experimento aqui? Que não é um experimento ecológico, não é feito em sala de aula, para sugerir a vocês que essas aulas muito longas, elas são contraprodutivas. E ainda digo mais, se você interromper, falar assim, o aluno pode pegar uma aula de 45 minutos e parar a cada 15, a cada 10, como ele quiser, pode fazer outra coisa. Mas imagine aquele efeito quando a gente lê o livro, para numa noite e vai pegar no livro, na noite seguinte no livro, sabe a página que está, fala, mas como é que isso aqui se relaciona com o que estava vindo antes? Então, eu vou sugerir aqui uma estratégia que ela é baseada muito nessa ideia da sala de aula invertida. Então, o que eu sugiro a vocês é que usem, variem, né? Dividam o tempo da aula em diferentes atividades. Vocês podem, ao invés de falar a aula, gravar um pedaço da aula. Mas se a aula for muito longa, diminua, né, em vídeos pequenos. E não simplesmente cortando, mas dando um jeito dando pílulas, né, de aulas de 10 minutos. De forma que os primeiros 10 minutos formem um conteúdo, os segundos 10 minutos, você tem um começo, um meio e um fim. E entre um vídeo e outro, por que não dar um incentivo? Você vai, mesmo que você não impeça a caída do desempenho, você pode aumentar a curva, né, de desempenho, como passar da cinza para verde.
incentivo. Aí é com cada um. Mas, se você for pensar na parte da cognição, os quizzes, depois da aula, eles não funcionam só apenas como incentivos, mas eles funcionam também para a revisão da matéria. Então, a pessoa ajuda a fixar melhor aquela informação que acabou de passar, para você poder ir para a próxima. Então, se isso é perfeito, provavelmente não. Mas isso é melhor para os alunos do que vídeos muito longos. E a outra coisa é que você pode, se você separar a sua aula em 2 atividades diferentes, uma ver vídeo, a outra discutir perguntas com o professor, você está fazendo 2 atividades muito diferentes. Você não está naquela atividade monótona do começo ao fim. Então, a ideia por trás disso, que vem da parte da neurociência, é porque se eles não conseguem manter essas informações que a gente está passando para eles, não vão ser armazenadas. E a outra coisa é a possibilidade de fazer o quiz como incentivo ou como simplesmente uma revisão da tarefa para fortalecer o aprendizado daquele conteúdo. Um incentivo, sei lá, se fosse possível agora dar 0,1 ponto na nota da prova, caso a pessoa realize ou acerte os quizzes, os testes. Isso pode ser feito de forma automática e pode ser corrigido de forma automática, de uma forma que o aluno tenha um feedback imediatamente após ele ter respondido a questão.